Olá, galera, tudo bem com vocês? Olha, Jari Souza chegando aqui para mais uma aula imperdível, como eu sempre falo para vocês, né? Sempre aqui no nosso canal tem uma aula para você, para tirar todas as suas dúvidas. Você que às vezes tem uma dúvida de como fazer sombra, como utilizar o pincel correto, qual o material correto para iniciar na pintura em tecido. Mas antes de tudo, eu quero deixar aqui para vocês o seguinte. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, vem aqui rapidinho, se inscreve, deixa o seu joinha, ative o sininho aqui do lado para você receber as notificações de quando a gente estiver ao vivo, tá? E sempre trazendo novidades para vocês. E a aula de hoje, olha isso daqui, ó. Hoje eu vou ensinar você a como utilizar e como escolher o pincel correto para a sua pintura em tecido. Você sabia disso? Que tem, para cada técnica tem um pincel correto? E existem inúmeros pincéis, mas hoje nós vamos falar dos pincéis para pintura em tecido. Tenho certeza que você vai amar. Vem comigo! Então vamos lá, né, galera? Olha só aqui os pincéis, né, como eu estava falando para vocês, que pincel é uma coisa que você precisa conhecer, né? Você precisa conhecer o pincel, porque às vezes a gente vai nas lojas, né? A gente vai nesses armarinhos, vai nessas lojas que vende, né? Lojas próprias para vender materiais para artesanato, pintura. Então você vai comprando. Ah, eu achei esse pincel aqui lindo, né? Ah, ele tem um detalhe dourado, eu vou comprar porque ele é bonito. Então às vezes você acaba comprando, né? Por ser bonito, por ter uma cerda diferente. Eu até tenho outro aqui, aqui ó, por exemplo, esse eu comprei porque eu achei bonito. Olha isso, gente, dourado, né? Então, a gente fica apaixonado por pincel. Mas o que adianta eu ter 500 pincéis e não saber a finalidade e não saber para que serve? Por exemplo, na pintura em tecido, como que eu vou escolher? Olha, Jari, eu cheguei lá na loja, tinha todos esses pincéis. Qual que eu levo, né, para eu fazer a minha pintura em tecido da forma correta? Como que eu faço para saber qual é o pincel correto para usar, né? Eu vou falar um pouco aqui desses daqui e vou aprofundar um pouco mais nos que são específicos para pintura em tecido, tá? Então, eu vou pegar, deixa eu colocar mais uma aqui para vocês entenderem. Ó, aqui eu tenho os pincéis macio, tá? Eu vou pegar aqui, ó, e vou falar para vocês. Que são das cerdas macias. Para que serve, Juari? Pincel macio das cerdas macias. Então, para que eu utilizo? Para pintar o que, por exemplo? Olha, aqui, ó, eu tenho esses pincéis. Esse aqui é da Castelo, tá? Ó, esses daqui é específico para pintura country, né? Em madeira. Por quê? Por que ele tem as cerdas macias? Ó, olha só a maciez dessa cerda. Porque a madeira, ela é uma superfície lisa. Então, quando você pinta, ela precisa... Se eu pegar um pincel de cerdas dura, ao invés de eu depositar tinta, eu vou tirar a tinta. Ou seja, se eu for pintar, fazer uma pintura, então, de MDF, e eu utilizar um pincel, por exemplo, de cerdas, olha a diferença. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha a diferença de eu colocar aqui ó, cerdas macias. Ó, a cerda dura eu nem consigo mexer. Então, se eu, ao invés de eu depositar a tinta na madeira, eu vou tirar, né? E já o macio não, ele já é para isso. Olha a maciez, né? Então, se eu for fazer, ó, olha a maciez aqui do cabo longo, mas você também pode encontrar ele assim, ó, de cabo curto também, que fica mais, você pegar com mais firmeza também, tá? E a cerda desse mais curtinho aqui, o cabo curto, as cerdas é mais longa, tá? É opcional também. Então, desses pincéis aqui, o que eu escolheria era essa base aqui, né? Ó. Já daria para eu fazer muita pintura, muita, mas muita mesmo, né?
Então vamos para a função de cada pincel desse aqui. Vou mostrar para vocês agora aqui na prática. Então vamos lá, vamos começar aqui então com um pincel lixado, tá? Ó, pincelzinho lixado. Para vocês entenderem então, ó, aqui tá a tinta de tecido. Ó, vou trabalhar a tinta aqui. E olha como que eu faço aqui, o que que me permite. Ó, quando eu falo, ó, que as pinceladas, elas saem, ó, retas, sem manchas, tá vendo, ó? Sem manchas. Então eu pego a tinta, ó, eu consigo trabalhar sem manchar o trabalho, entendeu? Agora se fosse para eu trabalhar com outro pincel, né, sem ser o lixado, mas ó, o lixado ainda você consegue, ó, fazer as curvas, ó, sem manchar. Ele vem aqui com essa pontinha, ó, ele permite, ó, você trabalhar sem manchar o seu trabalho. Agora vamos com o pincel sem lixar. Ó, as cerdas está sem lixar. Então vamos lá, vou pegar o verde, ó. Ó. Olha a diferença, gente. Olha como que aqui, ó, a tinta cobriu a trama do tecido. Vocês estão vendo? Ó, por quê, ó? Porque ele estava lixado, curto, então a pincelada ela força a tinta a entrar no tecido. Por isso que eu preciso do pincel lixado também. E aqui, ó, as cerdas elas se espalham porque elas estão, ó, longas. E olha como que ela fica falha, né, para fazer. Por isso que ele serve para fazer, ó, sombra. Aquilo que eu falei, ó. Para fazer sombra, ele é bom para isso, ó, que ele não vai deixar a marca do pincel. Então, cada pincel tem a sua função. Então, para você pintar, né, fruta, pintar natureza morta, qualquer o complemento da pintura com o stencil, você tem que ter um pincel lixado. E você também, para fazer sombra, você precisa ter um pincel de cerdas duras, né? E sem lixar também. E agora vou mostrar para vocês o famosinho, né? Que é o pincel Pitois. Cadê o Pitois? Olha aqui. Pincel Pitois é esse redondo. Eu não vou pegar o stencil porque eu só quero mostrar a pincelada dele, tá? Ó, pincelada redonda. Viu que ele também é cerdas dura? Ó, olha ali como que a bolinha ficou. Redondinha. Olha só, por isso que tem que ser um pincel Pitois para você pintar com o stencil. Ó. E eu consigo fazer até um degradê, olha. Vou aumentar essa bolinha para vocês verem, olha. Com o próprio pincel Pitois ele permite eu trabalhar essa nuance aqui na pintura, ó, com tecido. Não é magnífico isso? Agora eu vou mostrar um outro pincel que é fundamental, que é esse pincelzinho, o zerinho que eu falei, né? Ó. Eu gosto de usar o pincel zerinho sempre um pouquinho diluído. Olha, eu tenho aqui o verde, vou colocar ele aqui, ó, e vou colocar uma gotinha de água para diluir, porque eu consigo trabalhar os riscos mais certeiros, ó. Olha aqui. Viram? Ó. Então eu consigo trabalhar com mais firmeza. E olha como que ele faz os risquinhos bem fininho. Às vezes para fazer a nervura da folha, né? Nós temos dificuldade de fazer porque não tem o pincel correto. Olha aqui. Olha, sem mancha.
Porque a dificuldade das pessoas de pintarem folha não é pintar a folha, é fazer a nervura. Ó. Essencial esse pincel. Agora eu vou fazer uma aqui sem diluir a tinta, tá? Ó. Já saiu grosso. Ó. Olha a diferença. Então, esse é o correto. Esse não é o correto. Então, você viu que às vezes a gente fala, eu não consigo pintar de jeito nenhum. Você está usando o pincel certo e o pincel correto? Tem tudo a ver, porque às vezes você, eu não estou sem dinheiro para me investir em pincel, eu vou comprar qualquer um que eu encontrar lá. Não façam isso. Espere o momento certo para você começar. Igual eu falei, você não precisa ter aqui, ó, igual eu, 1000 pincéis, tá? Mas você precisa ter 4, 5 que você saiba usar e que seja bom. Olha aqui, quando a pessoa vai começar a pintar dessa forma aqui, ela vai ficar desanimada. Se ela for pintar com um pincel de cerdas longas desse jeito, ela vai desanimar. Mas se ela já pegou o pincel correto, a primeira aula ela sair fazendo isso, ou isso daqui, você acha que ela não vai ficar animada? Então, assim, as pessoas acham que o material, ele não interfere no seu aprendizado. Ele interfere e muito, tá? Começando pelos pincéis. Então, você tenha um pincel certo. Não importa a marca, você precisa ter um pincel certo. E eu estou explicando para você qual é o pincel certo. Então, esse aqui é o zerinho, né? E agora tem um aqui que eu uso, igual eu falei, quando vai fazer paisagem. Você pode fazer, ó, que é o pincel leque. Olha só que bonitinho que ele é. Tem desse tamanho. Vamos ver quantos tamanhos tem aqui. Tem 2, ó. Então, o leque, ele tem vários tamanhos, né? Para que serve, Juari? Olha que legal. Vou pegar aqui a tinta verde. Ó, eu vou bater ele assim, ó, no prato. Ó, aí ele ficou com as cerdas abertas, tá vendo? E com tinta em todas as cerdas, mas ó, pode ver que ele abriu. Olha como que, deixa eu pegar o outro. Aqui ele fica, olha a diferença. Sem tinta, ele fica abertinho, o leque. E com tinta, o leque se abre. Por quê? Porque ele vai dar esse efeito aqui, ó, de graminha, ó. Graminha. Você pode fazer flores. Olha aqui que legal. Por exemplo, eu vou mostrar aqui, deixa eu puxar mais pra cá. Vou pegar um pincelzinho lixado, aquele que eu mostrei pra vocês. Vou fazer aqui, por exemplo, uma galinho de árvore aqui, ó. Aí eu pego o pincel leque, por exemplo. Ó, vou preencher todas as... Ó, na hora que eu bater aqui, ele vai ficar aberto. E ó, vou fazer uma mini árvore aqui, ó. É só batendo. Olha lá, a mini árvore. Então eu uso bastante em paisagem. Olha aqui. Agora, se você pegar, ó, um pouquinho de água, do mesmo jeito, pego o verde, vou deixar mais um pouquinho diluído, ó. Eu sempre bato que é pra cerda abrir, tá? Ó. Então você também, ó, com a tinta diluída, você pode trabalhar também texturas, ó. Cabelinhos, tá vendo? Eu acho que eu vou mostrar aqui na parte de cima, ó, com a tinta e o pincel leque, ó. Ele está diluído. Então eu posso fazer texturas, ó.
fazer as graminhas. Olha as graminhas como que é fácil de fazer. Olha aí, gente. Graminha finíssima. Olha aqui. Aí você pode diluir ele, né? E brincar. Dá pra fazer texturas, ó. Ó, imitando um xadrez. Então ele é muito útil. Eu gosto. Então assim, ele é opcional, né? Mas eu indico ele também para pintar em tecido. Então, gente, é o que eu falo novamente para vocês. Use o pincel correto, o pincel certo para pintar no seu tecido, no seu pano de copa, que eu tenho certeza que o seu sucesso, a sua alegria, a sua satisfação será também de forma correta, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Beijo, cheiro de alecrim.